Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui novamente reunidos, mais uma segunda-feira, para ouvirmos mais uma mensagem do Evangelho, um ensinamento de Jesus. Hoje o nosso irmão Cláudio traz para nós do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ele traz o item convidar os pobres e os estropiados. Então, para que a gente inicie a nossa noite, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos reunidos. Mestre Jesus, aqui estamos mais uma noite, nesta casa de bênçãos, reunidos no mesmo propósito de aprender, de buscar em seu Evangelho, que é roteiro para as nossas vidas, o fortalecimento, a inspiração, a compreensão das leis de Deus, para que as nossas caminhadas possam ser mais acertadas, para que a gente, saindo daqui com a compreensão, mais clareza do Evangelho, nós possamos, em todos os lugares por onde formos, levar um pouquinho mais de paz, de entendimento, de luz. Então, nesse instante, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, com os nossos corações agradecidos pela oportunidade de aprender. Nos colocamos com todas as nossas dores, nossos desafios, com as nossas alegrias, para que o Senhor nos auxilie, nos ampare, nos inspire a caminhar sempre com boa vontade, com ânimo renovado, buscando nos aproximar da sua mensagem, dos seus exemplos, para um dia alcançarmos a felicidade que todos nós buscamos. Esteja conosco, Jesus, inspira-nos o entendimento, inspira o nosso irmão na mensagem que nos passará, que todos tenhamos uma boa noite de estudo e aprendizado. Que assim seja. Cláudio, contigo. Obrigada. Boa noite, confrades e confreiras. Agradeço aqui a oportunidade de estarmos aqui esta noite. Sobretudo é uma oportunidade para mim, né, de aprender um pouco mais da doutrina espírita, poder passar para vocês, né? Então, eu confesso para vocês que quando me foi dado esse tema, eu olhei, poxa, aí tem 7, 8... Gente, é um trecho muito pequenininho aí do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu pensei assim, poxa, não vai ter muita coisa para falar, né? Mas eu fui mergulhando no assunto, e é claro, as ideias vêm à cabeça e a gente sabe que muitas dessas ideias vêm do plano desencarnado e as inspirações foram chegando. Quando eu vi, a palestra estava longa demais e eu tive que cortar, né? Eu falei, poxa, eu vou falar demais aqui e vou acabar interrompendo o tempo dos passes, né? Invadindo o tempo dos passes. Mas eu acabei cortando e o tema de hoje é muito interessante, né? Porque aquele que lê o Evangelho, ele não consegue penetrar na essência do pensamento do Cristo. Para que a gente possa entrar em sintonia com a temática da noite, eu trouxe um trecho, né? Na verdade a mensagem toda ia ficar muito grande, do livro de
Chico Xavier, né, pelas mãos de Chico Xavier, o espírito de Emmanuel, o bem desinteressado. Opa, valeu. Vou falar mais perto. Então vamos lá. Não faças o bem visando a recompensa humana, porque se esperas, ainda não sabe dar. Auxilia sem contar o sacrifício e ama sem exigir retribuição. Ajuda o próximo espontaneamente e trabalha sem cogitar do salário. Quem se dispõe a servir na seara do Cristo não pode permanecer à espera de paga terrestre. A tua recompensa é a bênção de poder servir, com a certeza de que o Senhor da seara não desampara nenhum dos servidores. Vamos começar a falar sobre Jesus viajante, né? A gente precisa contextualizar o tema da noite. E Jesus, em seu ministério aí de 3 anos, ele viajou demais ali pela região que hoje a gente chama de Israel-Palestina e que na época se chamava Província da Judéia, né? Era um domínio do Império Romano. Jesus, nesses 3 anos de pregação, ele viajou e viajava a pé. A gente, às vezes, tem alguns relatos de que ele subiu no burrinho só numa das entradas em Jerusalém. Mas ele caminhava a pé, né? Então vamos conhecer agora um pouquinho de quem foi Jesus viajante. Em 3 anos de pregação pela província na Judéia, ele fez cerca, se a gente hoje pegar o Evangelho e o livro da Teresinha, faz esse levantamento, ele fez cerca de 50 viagens por toda essa região. Algumas eram curtas, 5, 10 quilômetros, outras eram mais de 120 quilômetros que ele cobria a pé. Você imagina mais ou menos ir daqui a Vinhedo, Valinhos, e daqui a Ribeirão Preto, Sertãozinho, a pé, né? Num terreno deserto, né? Terreno deserto, um terreno difícil, né? Essas viagens duravam dias até meses. E não haviam estalagens nem hotéis. Então, onde é que Jesus pernoitava, né? Isso a gente vai ver. Às vezes, ele pernotava no caminho, debaixo de uma árvore, entre as pedras, né? Fazendo ali alguns acampamentos. E interessante que nessas estradas que eles transitavam, estradas de terra, era comum encontrar muitos viajantes, mercadores, mas, sobretudo, malfeitores, assaltantes. Vamos traçar aqui as fronteiras hoje de como é que está essa região, né? Então essa aqui é a região por onde transitou Jesus. Hoje a gente tem ela ocupada por 4 estados: Líbano, Síria, Jordânia, Israel e o território cisjordâneo que pertenceria aí à Palestina. Jesus viajava a pé, utilizava a hospitalidade das pessoas, né? E, sobretudo, a hospitalidade para pousar e para fazer as suas refeições. Então, esse aqui é um estudo que eu fiz há um tempo atrás sobre as viagens de Jesus, as 50 viagens, né? Algumas são incertas, como essa aí que está pontilhada. O centro da sua peregrinação estava ali mais ou menos entre Jerusalém e a Galileia, que é aquela região norte onde a gente está vendo aquele lago. Nossa fonte de estudo da noite vai ser o Evangelho de Lucas. E a passagem em tela, interessante, é exclusiva do Evangelho de Lucas. E ela não está em nenhum outro evangelho sinótico. Evangelho sinótico é aquele que a gente encontra paralelo nas passagens, né? Os evangelhos sinóticos é Lucas, Mateus e Marcos. O evangelho de João é totalmente diferente, tanto que ele é chamado de evangelho simbólico.
Mas essa passagem ela está somente no Evangelho de Lucas. Vamos ver. Jesus se encontrava então nesse momento, nessa passagem, ele estava em Jerusalém. Fazendo aí uma análise histórica do Evangelho, né? Jesus esteve por volta de 5 vezes em Jerusalém. 5 passagens, incluindo a primeira, quando ele tinha 12 anos, que está apenas no Evangelho de Mateus. Jerusalém era a cidade sagrada do judaísmo, era o centro religioso, político e econômico dos judeus, local de peregrinação anual e sede do poder do Sinédrio, que era a cúpula da religião judaica. Jesus estava sempre cercado de uma multidão de seguidores. Muitos eram curiosos e muitos apareciam porque sabiam que ali tinha uma palavra de consolo. E Jesus também produzia, né, muitas curas, né, naquelas suas visitações. Foi quando então, pregando em Jerusalém, ele foi interpelado por um fariseu, segundo consta no Evangelho, era o fariseu mais importante da cidade. Apesar dele ser visto como uma ameaça para a maioria dos fariseus, Jesus costumava ser sempre acolhido por famílias ricas e importantes, pois era enorme o prestígio de Jesus. Então, receber um profeta em casa, um homem que curava, que só falava de amor, de consolo, era uma honra. A gente pode dizer que as pessoas até disputavam hospedar Jesus em casa. E alguns fariseus realmente se interessavam pela mensagem de Jesus. Já outros queriam apenas colocá-lo à prova. Então, na casa do fariseu, Jesus então foi servido um lauto jantar, com muitos convidados. Interessante, gente, que eu consegui essa imagem que se enquadra muito bem na nossa passagem. Está Jesus olhando e de costa aqui está o anfitrião, o fariseu muito rico e importante de Jerusalém. Então, ao final do serviço, terminou o jantar, Jesus dirigiu a palavra ao anfitrião e foi de forma bastante contundente. Quando for servir um jantar ou uma ceia, não convide nem os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos que forem ricos, para em seguida eles lhe convidarem em outra oportunidade e assim retribuam o convite. Quando der uma festa, convide para ela os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E você será recompensado por não terem eles meios de retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que achavam a mesa, aí deve ter sido ali o casal que a gente está vendo, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer o pão no reino dos céus. Bom, vamos agora tentar entender essa passagem, o que Jesus queria dizer. Mas primeiro vamos fazer uma pergunta intrigante, né? Como podemos ver, essa passagem poderia até ser incluída num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chamado Estranha Moral, né? Aqueles que se atêm aí ao culto das Escrituras, esquecidos de que as palavras do Mestre são espírito e vida, pode parecer até que nessa instrução Jesus esteja aí a menosprezar as relações de família e de amizade. Então, o que vocês acham? Jesus condena nessa passagem o convívio com amigos e familiares e recomenda o relacionamento com estranhos e indesejáveis? É isso? Né? Ou será que há um outro sentido nesse ensinamento? Ou ele estava ensinando a nós um outro nível
de amor, um outro nível ou modalidade de amor. E é sobre isso que eu quero falar na noite de hoje. Não sei se vocês sabem, todo mundo fala, a vida, o idioma português, a língua portuguesa, ela é muito rica. Tem palavras maravilhosas aí como saudade. Não, gente. O idioma grego é muito mais rico que a língua portuguesa. Para você ter uma ideia, existem 4 formas de se falar amor em grego. Aqui a gente fala amor, eu te amo, eu amo você, pai, eu amo você, falo isso para minha mulher, né? Apesar de Jesus falar aramaico, o grego era a língua franca para os diferentes povos daquela época. Ela era utilizada no comércio, no intercâmbio cultural, em todo o Mediterrâneo Oriental. O grego naquela época era como se fosse o inglês hoje, né? Pra você ter uma ideia, os evangelhos e todo o Novo Testamento foram originalmente escritos não em aramaico nem em latim, eles foram escritos em grego. E o grego era uma língua complexa e rica. Na língua grega, a palavra amor, que chegou para a tradução ao latim e ao português, ela pode ser expressa em diferentes formas, refletindo as várias dimensões desse sentimento. Vamos ver quais são as 4 formas de amor em grego. A primeira delas é o eros. Eros é o amor romântico ou sensual, frequentemente associado aí ao desejo físico, à atração. É a paixão entre o homem ou a mulher, e é aquela paixão, aquele amor que iniciam as relações entre os casais, né? Pessoas que se amam e buscam a união física pelo prazer. O eros é muitas vezes impulsivo e é caracterizado por uma atração emocional e física, sendo o amor mais visível nas relações amorosas e na atração entre as duas pessoas. A segunda forma de amor é o amor storge. Tá? O que é o amor storge? Dá para perceber ali na figura? É o amor de família. Tá? Esse é um amor natural, mas ele ainda é um amor carnal. Tá? Porque existe um vínculo carnal aí entre pais e filhos, marido e mulher, né? Primos, tias. É um amor instintivo que surge entre membros de uma família e que muitas vezes é associado à proteção e a cuidado. É o tipo de amor que existe nas relações familiares. E agora vamos para uma terceira forma ou expressão do amor em grego. É o amor filia. Filia refere-se ao amor entre amigos e companheiros. É o amor baseado em afeição mútua, gostos similares, amizade e respeito. É o tipo de amor que se desenvolve entre pessoas que compartilham interesses ou experiências comuns. E aí se forma aquela relação de confiança, de camaradagem. Esse amor já é mais racional e ele é baseado numa certa reciprocidade. Eu sei que todos aqui já atingiram essas 3 formas de amor, correto? Certo? Tranquilo? Né? E agora vamos àquela forma de amor que é para nós, neste momento, encarnados nesse nosso nível, num planeta de expiações e provas, ainda difícil de entender e de praticar. É o amor ágape. Esse é o tipo de amor mais associado ao amor na variedade assim altruísta e incondicional. É o amor que busca o bem do outro, independente de condições ou de expectativas.
No contexto cristão, a gente pode dizer, por exemplo, que ele é o amor divino, ele é o amor de Jesus. Está no nível de Jesus. Ágape é um amor que transcende as emoções pessoais e é orientado por princípios de bondade, compaixão e sacrifício desinteressado. Alguém já chegou aqui? Se chegou, virou santo, pode desencarnar. Tá? É muito difícil. E aqui na imagem a gente está vendo que tem encarnados que passaram por aqui e já vivenciaram, praticaram essa forma de amor. A gente está vendo aqui Madre Teresa de Calcutá. Vamos lá, esses 4 tipos de amor em grego mostram como o conceito de amor ele pode variar dependendo do contexto e das relações aí entre as pessoas envolvidas, refletindo diferentes aspectos aí da experiência humana. Vamos lá, quem já ouviu falar do padre Marcelo Rossi? Já ouviu? Vamos trazer aqui, um trabalhador do cristianismo na sintonia da Igreja Católica Romana. O padre Marcelo Rossi trabalha muito bem essa questão. Então ele tem inclusive um livro chamado Ágape, e ele tem outros livros de forma de amor, inclusive o Filha eu já vi. Segundo ele, o ágape é um amor incondicional, sacrificial e profundo, que transcende os sentimentos egoístas e busca o bem do outro acima de qualquer interesse pessoal. Esse amor é o tipo de amor de Deus, que Deus tem pela humanidade. Dos que encarnaram aqui, Jesus é a maior expressão deles, né? Segundo a tradição cristã. E os cristãos são chamados a cultivar em suas relações. E é isso que nós estamos fazendo aqui encarnados. Tentando praticar e exercer e entender a lei do amor, né? O padre Marcelo Rossi enfatiza que o ágape não é um amor baseado em emoções, ou não se pode ganhar, mas sim um amor que se dedica ao outro com generosidade, respeito, sem pensar em recompensas. Essa abordagem do ágape, portanto, está ligada à vivência prática de amor ao próximo, com base na entrega, no perdão e na disposição de servir ao outro sem esperar algo em troca. E agora vamos a uma historinha de um livro que eu li há um tempo atrás. Um espírito desencarnou, era o espírito de um músico muito famoso. E ele desencarnou, e olha que interessante como é que chega o perispírito lá no plano espiritual, né? Ele chega com violão, né? Ele era um músico muito famoso, fez muito sucesso, um músico romântico. E chegando lá, ele foi recebido pelo espírito superior. Vamos desconsiderar aqui, gente, tá? Espírito superior e anjo não tem asa, tá? Isso é uma alegoria construída que fere os princípios da morfologia humana. Anjo e espírito superior não precisa de asa para volitar, né? Então desconsiderem e apaguem aí essa imagem com o anjo. Mas esse músico muito famoso chegou lá, desencarnou preocupado. Para que tipo de mundo ele iria, né? E aí o espírito superior já vai falando, olha, eu não te dou, não está previsto aqui na sua folha corrida encarnatória, a sua experiência encarnatória é um bom lugar. Eu vou te arrumar um lugarzinho no umbral. Eu sei que você teve problemas. E aí ele abaixou a cabeça e falou, eu sei que eu tive problemas, eu era apegado aí a alguns vícios. Ele falou, pois mas não é isso não. Você teve dificuldades na compreensão da lei do amor. E aí o músico falou, peraí. Não, tá errado. Não sou eu.
deve ter algum equívoco. E aí o espírito superior lá consultou lá nos relatórios, né? No banco de dados, né, das esferas superiores, e falou assim: não, é você mesmo. Você teve dificuldade na compreensão da lei do amor. E aí o espírito do músico chegou: peraí, seu anjo, vamos lá. Se teve uma coisa que eu mais fiz na vida foi amar. Eu tive muitas mulheres. E mais do que isso, eu compus mais de 300 músicas. E 90% delas tinha a palavra amor. Então eu trabalhei divulgando a lei do amor do Cristo, sim. E eu quero um bom lugar no plano espiritual. E aí, esse espírito superior, anjo, voltou ali aos ensinamentos dos 4 amores em grego. Escuta aqui, seu artista, tá aqui, realmente, você compôs aí mais de 300 músicas e confere, 90% delas falavam de amor. Mas esse amor era o amor eros, era o amor para as mulheres. Você teve muitas, não teve? Eu tive muitas mulheres. Pois é, mas falhou em outras formas de amor. Você teve filhos e você os desamparou. Então você falhou no amor estorge. Além disso, você teve muitas desavenças com músicos da banda, né? Eu briguei muito com eles, inclusive com parceiros de composição. Pois é, você falhou no amor filha. Tem até eventos traumáticos aí, de shows em banda, que você saiu no pau com o guitarrista, não foi? Foi. Pois é, meu amigo, faltou justamente você falar do amor ágape. Aí ele amou ágape? O amor mais sublime, o amor que Cristo espera de todos que voltam de uma reencarnação terem praticado. Então essa é uma história aí que ilustra muito bem essa, dicotomia entre as expressões do amor. Um livro muito interessante que, por sinal, está esgotado. Você não encontra para comprar em lugar nenhum, só em alguns sebos, e ele está super caro e não tem versão digital. Eu estava procurando uma mensagem sobre a noite de hoje, e a melhor mensagem é do Rodolfo Caligares. Quem já ouviu falar desse autor espírita? Gente, ele viveu aqui pertinho da gente. Americana. Desencarnou na década de 70. E ele tem um livro chamado Páginas de Espiritismo Cristão. E é um livro pouco divulgado na doutrina espírita. Vamos pegar aí alguns trechinhos, de uma mensagem que fala justamente sobre o tema da noite. Diz Rodolfo Caligares: lamentavelmente, quase todos nós encontramos ainda numa fase de evolução em que o egoísmo e a vaidade se constituem o móvel da maioria das nossas ações. Quase tudo o que empreendemos ou obedece a um calculado interesse ou visa a exaltação de nossa personalidade. Assim, quando promovemos uma festividade, colocamos entre os primeiros convidados aqueles que, por sua posição na paisagem social, nos possam favorecer em algum propósito. Gente, quem já não foi numa festa de bodas, de casamento, e teve os locais mais bem preparados e reservados para aquelas pessoas em que o casal ou os pais do casal tinham algum interesse político, econômico ou social. Nesses regozijos, fazemos questão de oferecer os melhores comes e bebes, despendendo até pequenas fortunas que a gente não pode, que dariam para atender a necessidades de muitos carentes, os pobres e os estropiados lembrados pelo Evangelho.
Eu sei que agora no século XXI está uma moda de fazer casamento, que o cara te convida. Eu recebi recentemente um convite de casamento aí de um parente, e você já entra botando dinheiro. Você paga, né? Entra na lista de casamento. Aí eu não entrei nessa não, né? Eu vi, era um parente que eu já não via há muito tempo e que não ligava a mínima para mim, né? Mas me convidou, me mandou a lista de casamento e tinha que comprar isso e aquilo. Tô fora, eu sou do século XX. Mas vamos lá, para esses, porém, nosso coração, essas pessoas, os pobres e estropiados, nosso coração e nossa bolsa se mantêm fechados. E quando, vezes por outra, nós atiramos uma esmola, acreditamos ter feito muito. Eu não quero aqui condenar a prática da esmola, né? Embora a realidade que a gente sabe não é bem assim, né? Mas, poxa vida, às vezes a gente se livra da oportunidade de ajudar alguém, né? Às vezes dando uma moeda para se ver livre daquela pessoa, daquele importúnio. E só lembrando o seguinte, a pessoa que realmente carece, que precisa, não é aquela que pede. Porque muitos dos pedintes são profissionais ou têm necessidades apegadas a vícios e dependências químicas. Essa é a realidade de 90% deles, infelizmente. Mas não deixam de ser pobres e estropiados, como veremos a seguir. Então vamos agora entender essa lição de Jesus. Quem são os pobres e estropiados? Vamos colocar no mundo de hoje, na nossa situação, na nossa vivência atual. O Evangelho de Jesus, ele é atemporal. Então você pode aplicar a qualquer momento, né? Pobres materiais, isso é claro, né? É o que a gente viu. São aqueles que carecem de recursos econômicos básicos. E se nós dispomos deles, por que não podemos ajudar? Né? Sim, tá? Esses são os pobres estropiados materiais. Mas, gente, essa é uma caridade fácil, não é facinha? Não custa nada, ou custa pouco, né? Vamos lá, são aqueles que não têm condição de retribuir o nosso convite e a nossa doação. Então, nem espere um sorriso, tá? Se você receber um sorriso, uma alegria, se você for numa festa de Natal de um orfanato e der um brinquedo para uma criança, poxa, fique gratificado com o sorriso, com a satisfação dela. É isso, o máximo que você pode querer. A ajuda material, ela é válida e ela é necessária, mas ela é a primeira camada. O que ele quer dizer com primeira camada? Às vezes é a oportunidade de você entrar, abordar, iniciar um processo, às vezes, que vai tirar aquela pessoa daquela situação. Às vezes não, tá? Às vezes aquele espírito carente é realmente interesseiro. E ele vai querer a tua esmola, vai virar as costas e tchau. Mas é a primeira camada, inclusive, para nós. Porque a segunda camada é que é difícil de romper. Dar uma ajuda material é fácil. Como dizem alguns, é café pequeno. A segunda camada, sim, aí a gente vai entrar naquela que é mais difícil, a caridade moral. Essa sim é mais difícil de atingir, sobretudo quando o alvo são pessoas que ou têm sérios problemas com a gente, ou muitas das vezes são
nossos adversários ou até inimigos. Os estropiados espirituais são aqueles que têm feridas na alma. Os estropiados de coração são as pessoas com mágoas, ressentimentos e traumas, às vezes com a gente mesmo. E tem os cegos. Jesus, quando falou dos cegos, ele está falando dos cegos de compreensão. São aqueles que não enxergam além do material. E ele pode ser pobre, carente material, mas ele também é um cego de compreensão. Ele tem uma série de preconceitos e pré-julgamentos. E tem os mancos de vontade, que ele pode também ser carente material. É o indivíduo sem forças para mudar. Ele não quer sair daquela situação de conforto. Está preso a vício e mau hábito. E tem os surdos ao amor. Esse é difícil, né? São aquelas pessoas fechadas, incapazes de dar ou de receber o afeto. Então são essas pessoas, os estrupiados espirituais, que têm que ser convidados para o nosso banquete, para a nossa mesa, para o nosso jantar. Tá? Isso que Jesus quer dizer naquela passagem. Bom, vamos lá. Qual é a moral, então, grande lição, né? Qual é a virtude que nós precisamos desenvolver, segundo aí, né, essa lição que Jesus dá ao anfitrião fariseu? Quem chuta? Vamos lá. É uma caridade. Caridade sem distinção. Tá? Então você não pode escolher, eu vou fazer caridade para aquela pessoa porque ela vem no centro espírita. Eu não vou fazer caridade porque aquele cara torce pelo meu time. Né? Eu vou fazer caridade porque ela pensa politicamente como eu, né? Ou que eu acho que eu tenho alguma afinidade. Então eu tenho que distinguir e aí tirar aquelas outras formas de amor para entrar no amor ágape, aquele amor puro, sem distinção, o que é muito difícil. Muitas das nossas escolhas da caridade estão baseadas nas outras 3 formas de amor. Dar sem esperar retribuição. Aí é o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos tentar compreender dentro daquela passagem de Jesus. Caridade com interesse versus caridade pura. Na situação da passagem de Jesus seria o convite para jantar com interesse ou o convite para jantar sem interesse nenhum. Dar esperando um obrigado ou um reconhecimento ou mesmo uma melhora no comportamento do outro ainda é interesse. Então olha só, quando a gente vê um morador de rua e a gente ajuda ele, o que a gente quer ou espera dele? Que ele largue o vício e saia daquela condição. Não, pelo amor ágape, não. Você já colocou uma condição. Não, você não está dando sem esperar retribuição. Claro que você quer o bem daquela pessoa, mas se você colocar determinadas condições a ela, você já vai estar ferindo o livre-arbítrio dela. Ajudar um amigo esperando que ele mude, ou doar para uma instituição esperando que seu nome seja divulgado. Isso é muito interessante, né? Eu fiz uma doação e agora eu quero sair nas redes sociais, foi eu que doei, né? São formas sutis de esperar uma retribuição, né? Rede social está cheio disso, gente, já que não tem mais jornal agora, né? Muitas vezes essa caridade, ela é moeda de troca, ou se é, né? Eu ajudo você se você agir como eu quero. Está parecendo troca de voto de político, né, gente? Né? Que tipo de imposição é essa? Né?
A caridade pura, justamente, ela rompe com essa lógica. Dar sem esperar retribuição. A recompensa verdadeira. Vamos lá para o item 8. Jesus fala em ser recompensado na ressurreição dos justos. Estão lembrados? Ele falou o seguinte: você será, se você convidar os pobres e estropiados, você será recompensado na ressurreição dos justos. Então, no entendimento da doutrina espírita, isso significa que você vai progredir, né? É o progresso inevitável de quem pratica o bem, de quem consegue ali chegar, tangenciar ou chegar ali no perímetro do amor ágape. A recompensa não é o motivo, mas a consequência natural da lei de causa e efeito. Se você fez o bem, esse bem vai voltar para você. Vai te dar uma felicidade, vai te dar uma felicidade. Não espere uma recompensa material. Qual é a recompensa de dar um copo de água para uma criança sedenta? Hoje eu participei de uma festa, de um programa de doação de presentes para criança. Quando eu dei o saco para uma criança, está na rede social, viu? Pronto, já acabou o que eu queria. Eu derramei toda a minha caridade como eu fiz agora. Mas eu tive naquele momento o sorriso da criança. E para isso estava ótimo. Eu vi uma criança carente receber um presente que certamente a sua família não teria condições de comprar. Então é a sensação de dever cumprido, a paz interior de ter feito o bem. Essa paz é a recompensa espiritual. Quando Jesus fala, serão retribuídos na ressurreição dos justos, quer isso dizer que o bem que façamos aqui na terra, sem esperar retribuição, só pelo prazer de o praticar, terá sua recompensa quando? Aqui não, do outro lado da vida, onde as virtudes cristãs que tenhamos desenvolvidos nos situarão entre aqueles em paz com a própria consciência, gozam a ventura de serem bons. Ou seja, o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva, é a prática do bem. E para a gente terminar, vamos recorrer ao nosso saudoso Divaldo Franco. A caridade liberta e desaprisiona, do livro O Ser Consciente. Claro, não coloquei a mensagem toda aqui, ela é muito longa e profunda. Aliás, Joana de Ângeles é de uma profundidade muito difícil, né? Mas ela está numa esfera muito superior à nossa. Mas vamos lá a mensagem da Joana de Ângeles. A grande questão no exercício da caridade não é o que se dá, mas sim a intenção com que se doa. Tudo é a intenção. Se você doa e sua mente já calcula a retribuição, o elogio ou o reconhecimento, você não está exercitando o amor, mas sim o egoísmo, em forma de troca. Você se aprisiona a necessidade do retorno. Vai ter retorno? Sim, mas não fique esperando não. O retorno é lei natural. Nem sempre ele vem do jeito que você quer, mas ele virá se você fez o bem. A caridade verdadeira é aquela que liberta o doador da necessidade de reconhecimento. Ela é um fluxo da vida que jorra no coração, buscando apenas a alegria daquele que recebe. Então, a gente doar um donativo de Natal, uma cesta de Natal, nem espera, mas se tiver o sorriso,
O agradecimento nem espera, tá? Se você tiver, dê graças a Deus. Mas a verdadeira prática do amor e da caridade, você não espera nenhum tipo de retribuição. Sua recompensa agora vem aí a Joana, é a expansão da consciência e a serenidade íntima, que dispensa qualquer aplauso ou medalha ou publicação na rede social. Okay? Confreiras e confrades, eu agradeço pela atenção e que a paz do Mestre Jesus continue com todos. Muito bem.